Nesta época do ano, onde os problemas respiratórios e as famosas viroses são mais comuns do que o normal, nós adultos sofremos, mas as nossas crianças sofrem muito mais. Por isso, o Saúde em Dia de hoje vai conversar com uma pediatra que faz o alerta aos papais e mamães dos cuidados que devem ser redobrados neste período do ano. E para falar com os cuidados que nós devemos ter com os nossos pequenos, hoje a nossa entrevistada do dia, a doutora Larissa Hermes Santana, que vai trazer esclarecimentos e tirar as dúvidas dos papais e também das mamães. Doutora, primeiramente, muito obrigada por nos receber e falar aí desse alerta que nós estamos vivendo hoje, né? Eu que agradeço pelo convite, acho que vai ser uma conversa bem útil, vai ser bem legal. Vai ser mesmo. Doutora, é um período em que todos nós sofremos, né? Essa mudança climática traz aí algumas surpresas não tão agradáveis, né? Todo mundo sofre. Sim, principalmente os pequenos. Principalmente, né? Porque se nós que somos adultos, a gente já tem uma imunidade mais desenvolvida, a gente já entrou em contato com muitos vírus, né, na nossa vida. Se mesmo assim a gente sofre, né, imagina os pequenininhos que estão entrando muitas vezes pela primeira vez em contato com o vírus respiratório, com uma imunidade que ainda não está no ápice do desenvolvimento. Então eles acabam sofrendo mais, né? Não sabem dizer direito o que sentem. Eu ia falar, a maioria nem fala ainda, né? E quanto menor, mais sofre ainda e a capacidade de comunicação deles é mais difícil, né? Então fica só no choro, então eles não sabem dizer exatamente onde dói, onde incomoda, né? Por isso que é tão importante saber o que fazer para aliviar para eles, né? Porque eles realmente, se a gente não cuidar, eles podem sofrer muito com isso. E aí, nessa hora, muito mais que a doença, o pai e a mãe também acabam sofrendo junto com os pequenos, né? É a família inteira. Na verdade, uma criança doente nunca é só uma criança, né? Porque a criança sempre é o amor maior de alguém, né? Eu sou mãe, então eu sei como é que é, né? É o sempre... centro, né? Exatamente, né? É o grande amor da vida de alguém, né? Então, você vê aquela criancinha tão pequena, indefesa, sofrer, a família inteira sofre junto. E não só pelo medo de não saber o que é, porque muitas vezes várias doenças começam da mesma forma, né? Uma varicela, uma bronquiolite, várias coisas começam da mesma forma, né? Então, tem aquele período que não se sabe exatamente o que é. Só que tem também aquela questão de ver o próprio sofrimento, de não saber o que fazer para aliviar, das privações de sono, porque quando uma criança não dorme, ninguém na casa dorme, né? Principalmente as mães, é o que a gente vê. Ou até quando dorme a mãe tá ali, né? Esperando. Exatamente. Ela pode até dormir, né? Mas se ela estiver doente, vai ter sempre alguém ali de butuca, né? Então é uma coisa que afeta demais, né? A vida da família inteira. Doutora, nesse período, que assim, o pessoal fala muito que tudo é virose, mas qualquer vírus que acometa um ser humano numa quantidade um pouco maior pode ser chamado de virose, né? Olha, assim, eu não gosto desse nome. Não. Eu não gosto desse nome, porque virose, né, é um termo muito genérico, né? Muito amplo, né? É muito amplo, né? Mas as infecções por vírus são viroses, né? Mas eu evito usar esse termo, né? Porque dentro desse termo virose tem centenas de doenças diferentes, com nomes diferentes, com tratamentos diferentes, né, com prognósticos diferentes, né, no sentido, isso aqui é tranquilo, isso aí é questão de tempo, ou então, não, isso aqui tem que cuidar, porque pode virar tal coisa. Mas realmente as viroses, né, as doenças virais são muito mais comuns do que as doenças bacterianas, isso com certeza. E nós estamos vivendo um momento da virose, doutora? Essa época agora de mudança climática tem uma incidência bem maior, né? Tem várias doenças que vêm quase em surtos, né? Eu trabalho em pronto-socorro, então eu vejo que tem dia que eu atendo vários casos da mesma doença, né? Com sintomas quase iguais. Então, elas vêm em ondas de acordo com o período do ano. Mas viroses na infância sempre tem, né? Porque é normal. Ou não é comum, dá pra dizer, é comum. Elas são muito mais comuns do que as doenças por bactéria. De certa forma, isso é bom,
porque elas são geralmente menos graves, mas por outro lado é ruim porque ela não tem tratamento específico, né? Uma doença por bactéria, então, tem uma amidalite, você dá o antibiótico e acabou. Tem uma otite bacteriana, uma infecção de ouvido, dá o antibiótico, acabou. A virose, né, a doença por vírus, a gente depende muito mais da imunidade da criança do que de algum tratamento específico. E aí que entram os cuidados, né? Porque não é porque a gente não pode tratar com antibiótico que a gente não vai fazer nada, né? A gente consegue ajudar a criança, inclusive manejar as coisas de um jeito que reduz a chance daquela virose se complicar para uma doença bacteriana, que isso acontece. Sim. Né? Como, por exemplo, mais comum hoje, nós podemos dizer que é a gripe nesse período? Isso por exemplo, agora está na época da influenza, né, da gripe. A gripe, ela pode ser só uma gripe, né, que por si só já pode fazer febre, todo aquele quadro que a gente conhece, mas o próprio quadro viral pode desenvolver outras coisas depois. Por exemplo, pode fazer uma sinusite, pode evoluir para uma pneumonia bacteriana, pode fazer uma infecção de ouvido. Por isso que é tão importante ter o acompanhamento de um pediatra de confiança, porque a maior parte dos casos ficam bem, mas existe uma porcentagem de casos em que muda o degrau, né? Eu sempre falo para as famílias que as doenças de criança são uma escadinha. A maior parte fica ali no primeiro degrau, tranquilo. Mas uma parte vai para o segundo, para o terceiro, né? Então tem que ter alguém com um olhar treinado, com uma atenção, para perceber quando aquela doença viral, autolimitada, benigna, né, se transformou numa doença que vai precisar de uma intervenção mais específica. Quando nós falamos da questão de prevenção, doutora, por se tratar de algo relacionado à imunidade, principalmente falando da virose em si, mas da gripe, né? A prevenção, ela vem nos cuidados diários? Isso mesmo. Não existe nada que pontualmente vá prevenir uma gripe, falando da gripe, sim, né? Não existe nada pontual, tome tal xarope, não vai ter gripe. Não. Mas no dia a dia, alimentação saudável, suplementação vitamínica quando precisa. Não adianta ficar tomando polivitamínico, né, com doses genéricas. Não, é suplementação vitamínica personalizada. Sim. Evitar, quando possível, frequentar creches, aglomerações. Esse é o... Mas não é sempre que isso dá, né? Porque às vezes não tem o que fazer. Até porque elas são de transmissão fácil, podemos dizer assim. Sim, é por gotículas. E criança é abraço, é beijo, é brinquedo, põe na boca e dá para um amiguinho, divide o copinho, né? Então, criança não tem como impedir o contato. Por mais que se tente reduzir, né, em época de pandemia, não tem nada que faça com que as crianças não entrem em contato entre si, né? Isso faz parte da infância. Então, acaba uma passando para outra. E aí a alimentação, a questão das vitaminas quando indicado, né, que pode ajudar, e essa questão do contato que se puder ser evitado. Tem outras coisas, por exemplo, quando a criança tem uma doença de base, né, se ela é, por exemplo, alérgica, né, ela tem uma rinite, se ela tiver uma rinite que ela não trata, ela tem mais chance de desenvolver quadros virais. Entendi. Porque ela já está num estado maior de secreção de muco, né? Então, outra coisa importante é a criança estar com a sua saúde em dia, né? Ela não está com anemia, se ela tiver uma rinite, ela está tratando essa rinite. Contato com a natureza também é uma coisa que tem relação direta com a imunidade, né? Eu brinco da vitamina S, porque eu falo, doutora, cadê a vitamina D? Quero tomar vitamina C. Mas é a vitamina S, né? A vitamina S de sujeira. Eu ia falar disso do quê? S de sujeira. De sujeira. Uhum. O pé no chão mesmo. Isso. Pé no chão, brincar na terra, né? Brincar na poça, andar de bicicleta na natureza, subir em árvore. Permitir esse contato com a sujeira controlada, né? Aquela que tira logo depois, né? É uma sujeira mais natural, né? Não tô falando de entrar num hospital e lamber corrimão.
Mas uma sujeira de brincar, de ser criança, de se sujar, de manchar roupa, isso também tem relação com a saúde. Não só a saúde física, como a saúde mental. E a própria saúde mental tem relação com a imunidade. Então é uma coisa multifatorial, né? Tem muito. É um conjunto, Doutora, feito as prevenções, ainda assim pode acontecer da criança ser acometida, né? Quais são os principais sintomas, assim, que a senhora aqui no consultório vê que os pais começam a se preocupar? Ou que deveria ser um alerta para os pais quanto à saúde dos pequenos, principalmente daqueles que ainda nem sabem como reclamar, né? Sim. A gente tem duas categorias principais de sintoma. Uma parte deles são os sintomas comuns, né, que tem na maior parte das doenças respiratórias. Então, obstrução nasal, a coriza, que pode ser tanto transparente, tipo aquela clara de ovo, quanto amarelada, tá? A tosse, febre, recusa alimentar, isso é muito comum, né? A criança fecha a boca mesmo, quando ela tá doentinha, não quer saber de comer. E existem os sintomas de alarme, que daí você diz, opa, isso aqui eu não tolero, digamos assim. Sim. Que é recusa hídrica. Então a criança não está comendo, até certo ponto a gente tolera, a gente sabe que aquilo faz parte do quadro. Né? Um adulto que está doente se obriga a comer. A criança não faz isso. A criança que está se sentindo mal, ela não vai querer comer. Pode perder peso, né? Mas depois recupera. Então a parte da comida, até certo ponto, né, conversado com o pediatra, ok. Mas um sinal de alarme é recusa hídrica, é a criança que para de ingerir líquidos, né? Isso a gente não pode tolerar. Então, coisas mais graves, falta de ar, também nunca pode ter falta de ar em casa, né? Sempre tem que passar pelo pediatra. Gemência, que isso faz parte também da falta de ar, que é um som diferente. Sim. Continuado na respiração da criança, que tem a ver diretamente com falta de ar. Chiadinho, né? Aquela respiração chiadinha que a gente fala. A gemência é um padrão de falta de ar mesmo. O chiado ele pode acontecer até num quadro comum. Porque na criança que está com o quadro viral, ela tem mais secreção na via aérea, né? Então, e ela não sabe escarrar que nenhum adulto sabe. Então acaba ficando aquele barulhinho mesmo, né? Isso até tudo bem. O que não pode é ter falta de ar. O que não pode é um barulho ser tão... É um barulho de falta... É diferente, assim, tem que examinar um pulmão para saber as diferenças. Ou quem é mãe e infelizmente passou por isso vai saber do que a doutora está falando. Na dúvida, sempre levar para o pediatra. Sim. Né? Porque às vezes, olhando de fora, parece que não tem nada e escutando tem. E o contrário também é verdadeiro, né? Olhando por fora parece, meu Deus, esse peito está muito carregado. Mas na verdade não, na verdade aquele barulho é só uma secreção do pescoço para cima e quando a gente escuta o pulmão tá tudo bem, né? Por isso que é importante sempre avaliar e sempre conhecer o próprio filho, saber o que é o normal dele, né? Saber qual é a respiração normal dele. Doutora, essa questão dos dois quadros de sintomas. Sim. É importante, eu acho que, para falar principalmente de que o primeiro pode se transformar no segundo. Por isso que, a partir de qualquer coisa que não esteja no seu devido lugar, deve ser já um alerta para o pai e a mãe, não? Com certeza. É aquela escadinha que eu falei. Né? Então, muitas vezes fica só ali no tranquilo, mas às vezes progride para uma coisa mais séria e tem que levar para avaliação. Sempre, né? Pelo menos conversar com o pediatra, né? Tendo alguém que conheça a criança, o normal daquela criança. Na dúvida tem que acompanhar mesmo, porque um quadro benigno pode se complicar, né? Até um resfriadinho de criança pode se complicar com uma infecção de ouvido, que às vezes precisa de antibiótico, entende? Um resfriadinho comum pode virar uma sinusite, que o tratamento é antibiótico prolongado. Uma tosse, uma bronquiolite, um quadro viral, pode complicar com uma pneumonia bacteriana, né? Então tem essas duas faces de cada doença que acomete a criança. Então, alerta todo ainda é pouco, né? Tem que estar sempre alerta. Com calma, né? Com calma, mas sempre alerta. Porque às vezes a gente vê também um desespero, né? Isso a gente nunca ganha com desespero, né? A gente tem que saber conhecer nosso filho,
ver o estado geral dele e levar para avaliação, né? Sem desesperar, mas ao mesmo tempo sem deixar passar muita coisa também, né? Acho que isso serve também para qualquer outro problema de saúde que a criança venha a ter, né, doutora? Além dessa questão da gripe, das viroses e afins, né? Sim, mas esse é um equilíbrio difícil de chegar, né? Eu tô falando assim, mas eu sei como é difícil, né? Porque você tá diante de um filho doente, como é que você tem esse equilíbrio, né? É complicado, eu entendo. Mas uma coisa assim que eu sempre dou de dica e que talvez seja até bom assim registrar, né? Vamos supor que a criança está tendo febre. A criança com febre, ela fica com uma carinha muito doente durante a febre. Abatida, né? Abatida, ela fica caidinha. Muitas crianças, né, ficam realmente assim mais quietinhas. A respiração naturalmente acelera mais na febre. O coração acelera mais na febre. Algumas crianças têm mudança na temperatura, então você pega aquela criança com a mão muito gelada, o pé gelado. Então a aparência é muito ruim durante a febre. Mas uma coisa importante é, quando a febre baixar, essa criança tem que brincar. Então isso assim é um divisor. Tá com febre, tá ruim? Ok, é esperado. Mas quando essa febre baixa, a criança tem que recuperar. Se quando a febre baixa, tá normal a temperatura, tá? E mesmo assim ela tá caída, ela tá prostrada, ela não quer tomar líquido, ela tá respirando rápido, o coração tá acelerado, não é normal. Então sempre ver o estado geral da criança sem a febre. Esse é uma das coisas mais importantes. Por mais que os sintomas da doença estejam sejam sintomas que incomodem a criança. Se o estado geral dela tá bom, isso já é meio caminho andado. Isso já quer dizer que muito provavelmente aquela doença vai ter uma boa evolução. Não que vá deixar assim, né? Mas... Porque criança é agitada por si só, né, doutora? Mesmo uma criança que tem uma saúde numa mais além do problema atual, ela é uma criança agitada, né? Feliz, animada, enfim. Isso. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim, isso é normal, né? Escalar e cair é normal. Imagina que escalar as coisas é um marco do desenvolvimento, né? Então a gente vê um bebê de 9 meses começa a escalar. Então é uma coisa da natureza infantil, né? O correr, o brincar, o falar mais do que deveria, é aquela coisa de criança. Então, quando a febre baixa, a gente tem que ver aquela essência. Não que ele vai estar perfeito, saltitante, mas a gente tem que ver aquela essência de uma criança alegre, né, animada, quando a febre baixa. Ele tem que se recuperar o estado geral, porque se não recuperar, daí já é sintoma de uma doença mais grave, de um quadro que já progrediu, que não é mais uma simples virose. E aí, só para falar mais um pouquinho da gripe, diagnosticou, foi no pediatra, o pediatra passou o remedinho, passou o vitamínico. Aí é a questão de ter paciência dos pais também acompanhar esse processo de recuperação da criança. Quando nós falamos principalmente de acompanhar e ver como a criança está evoluindo nesse sentido, né, doutora? Isso, uma parte tem que ter paciência mesmo, porque nada na natureza se resolve do dia para a noite, né? Se a criança está doente, ela vai ter tosse por alguns dias. A tosse geralmente é o último sintoma que desaparece, né? Porque ela é uma defesa do organismo, né? O organismo não vai cortar uma defesa dele até que ele se sinta seguro para isso. Com a gente já é assim, né? Então é uma coisa que demora, né? Cada doença tem o seu tempo de recuperação. Então fica vigilante, né, para os sinais de piora, para os sinais de alarme, e ao mesmo tempo tem uma certa paciência e vai manejando os sintomas. Uma coisa que eu pego muito em consultório, que faz muita diferença na vida da criança, é lavagem nasal inadequada ou não feita. Olha só. A criança, ela não, principalmente a menor, né, bebê pequeno, eles não conseguem se sentir bem com o nariz trancado. Eles não conseguem simplesmente abrir a boca e ficar respirando como se nada tivesse acontecendo. O bebê pequeno com o nariz trancado é quase uma tragédia. Ele não vai mamar, não vai sugar o seio da mãe direito, ele não vai dormir, né? A criança maior não vai querer comer, tem criança que fica babando, tem criança que vomita por aquele desconforto.
E a própria secreção acumulada ali na cavidade, né, nas vias aéreas, já predispõe a subir de degrau a doença, a virar uma complicação bacteriana. Então, aquela secreção acumulada e parada, né, aumenta muito a chance de virar uma infecção de ouvido, de progredir para uma infecção de ouvido, de complicar com uma sinusite. Então, tem que lavar nariz de criança. Isso pode ser feito em casa? Deve. E eles odeiam. A gente vê alguns vídeos na internet, né, doutora? Sim. Que é toda uma cavidade aqui e tal. Então aquilo é bom para a criança. É bom para a criança. Tem que ser feito de uma maneira correta, né? Tem técnicas para isso. Mas aquilo feito da maneira correta é excelente para a criança, né? É obrigatório. Então, isso sempre, não precisa nem avisar o pediatra, não precisa nem ter receita, né? Sempre. A criança tá com secreção no nariz, já pode lavar, certo? Com o sorinho fisiológico, aquele que compra na farmácia. Eu sempre prefiro a seringa do que aqueles sorinhos que tem na farmácia, né? Porque a seringa lava muito mais. Sorinho de preferência morno, não só em temperatura ambiente, mas morninho, ele fica muito mais confortável. Isso eu digo por experiência própria. Não sei se você já jogou soro gelado no nariz. Não. É igual respirar água do mar. Nossa. Assim, é ruim. A sensação de ardência. Né? Não que seja igual, mas é ruim, é bem ruim. Uhum. Então, você deixar mais morninho, bem da temperatura da pele, aquilo muda muito o desconforto, melhora muito. Sim. E uma lavagem bem feita entra por um lado e sai pelo outro, né? Ele sai descarregando aquela sujeira que está acumulada. Sim, e é aquela sujeira que não sai só de assoar, né? Porque dentro aqui da narina tem várias cavidades ali, que se você não lava, só suando a criança não vai conseguir tirar. E aí se transforma num adulto com a tal da sinusite, né? Isso é uma das coisas que predispõe a sinusite, aquela secreção ali bem nas drenagens ali do seio da face. Então isso é uma coisa que muda a vida de uma criança. Ter pai e ter mãe que lava o nariz, sem medo. Além de amenizar os sintomas atuais, ainda pode evitar problemas futuros, né? De saúde futuros. Isso. Então, papais e mamães, vão no pediatra de vocês, a doutora Larissa está aqui, e vejam como fazer a lavagem corretamente também, né, doutora? Que é importante. A lavagem nasal ela é um procedimento com baixo risco, né? Não que o pai vai afogar. Isso não acontece, tá? Aquela história de afogar, susto, né, do primeira vez ali. Mas é que tem maneiras que são menos traumáticas para fazer, entende? Não vai afogar, não vai pro pulmão, não vai matar a criança, mas tem maneiras de fazer que realmente o soro não vai nada para dentro, né? Então, um pulo do gato é fazer com a cabecinha da criança olhando pro chão. A cabeça da criança estiver olhando pro chão ou levemente inclinado, mas assim, olhando pro chão, não assim, nem assim. O soro que você jogar ali, naturalmente, pela própria anatomia, vai lavar e vai para fora. Então não vai ter aquela sensação daquele soro entrando, né? O soro morninho diminui o desconforto, né? Não usar uma seringa muito pequena. Eu pego muito aqui, tem medo, então uso uma seringuinha de 1 ml. É pior, porque é tortura, né? Não vai dar um impacto, ml, né? outro ml. Gente, pior. Então já pega uma seringa maior, indicada pelo pediatra, e faz, porque daí às vezes é 2, 3 jatos no máximo, já lavou os dois lados, já se livrou, a criança já levanta, já quer comer, né? Melhora o apetite, já consegue mamar, dorme melhor. Então é uma coisa muito simples, né? Mas que muda demais a vida da criança. Doutora, falando dessa questão da escadinha, só voltando, é importante que os pais fiquem atentos aos sintomas que as crianças tenham para essa possível evolução, não só das viroses, da gripe em si, mas também isso serve para outros problemas de saúde, né? Claro, sempre tem os sintomas que são mais comuns e sempre tem os sinais de alarme. Então acompanhar é importante, ter essa atenção, né? Acompanhar com um profissional que confie, que conheça a criança, para saber diferenciar o que é da doença, o que não pode acontecer naquele momento, né? Qual o tratamento para cada coisa. E essa questão do acompanhamento, eu acho que é importante falar, doutora, porque você ter os sintomas, você vê alguma alteração no seu filho que está ali com você todos os dias,
de responsabilidade do pai, da mãe, mas ter um profissional que você, tendo essas alterações, vai poder te socorrer, que conheça o histórico do seu filho, que saiba, né, como que funciona a questão da reação do seu filho com as doenças que são comuns, né, que não tem como fugir, também é importante. Não é importante falar disso com os pais? É muito importante. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma campanha uma vez, eu não me lembro quando, mas é recente. Ela falou assim: tenha um pediatra para chamar de seu. Por que ela fala isso? Porque quando a criança, e serve para nós adultos também, né? Mas quando a criança tem muitos médicos, muitos pediatras cuidando, ela no fundo, ela pode não ter nenhum. Por quê? Uma pessoa que atende numa emergência, ela vai ajudar, ela vai tirar do quadro agudo. Mas se ela está procurando vários profissionais seguidamente, cada médico vai tomar uma conduta porque são momentos diferentes, mas nenhum desses profissionais vai conhecer aquela criança. Sim. Vai saber da família, vai saber onde dorme, vai saber de todas as doenças pregressas, vai entender o padrão de suscetibilidade às doenças de cada criança. Porque isso é um fato, as doenças podem até ser as mesmas, mas o jeito que a doença vira no organismo muda. E eu falo por nós adultos. Às vezes, esse ano você tem um problema, digamos, a gripe, tem um sintoma, você chega no médico, pode não ser o mesmo. Você fala, olha, eu tô sentindo, tá diferente esse ano. Então, assim, imagina a criança que não sabe falar. É muito mais importante ter alguém que conheça ela e que vai poder atendê-la da maneira correta, né? Claro, porque não adianta a gente ficar só apagando fogo. Se a mãe, não mãe, né? Se qualquer pessoa procura muitos profissionais o tempo inteiro e não consegue encontrar algum de confiança que vá passar seu número, isso é muito importante. E que conheça aquela criança até assim, o que come, o que não come, se tem irmão que vai para a escola ou não, se foi amamentado ou não, quando que foi a última doença, o que tomou na última doença, como respondeu aquele remédio. Isso faz muita diferença. Então, procurar sempre encontrar alguém que possa ajudar e que possa acompanhar essa família, né? Que é um pediatra para chamar de seu. E evitar a questão das automedicações. Sim. Porque criança... Não é qualquer sintoma que precisa de medicamento? Exatamente. E crianças não são mini adultos. A gente sempre tem que lembrar disso. Então, às vezes, o adulto... tá com tosse? Toma um xarope. O nariz trancou? Toma tal coisa. Mas a criança não é um mini adulto, né? Tem remédios que que trazem riscos a algumas faixas etárias. Tem remédios que não combinam entre si ou que não fazem sentido de serem usados juntos. Tem remédios que, se você usa com uma certa frequência, começam a alterar a questão hormonal de criança, né? Então, às vezes, o que acontece? Foi no médico, o médico passou, toma tal xarope. E foi ótimo para aquela doença. E muitas famílias continuam usando aquele xarope para as outras. Mas não, ele só tinha sido indicado para aquela. E daí pode aumentar, pode ter efeito colateral, pode ter inclusive intoxicação. Em pronto-socorro eu já atendi várias crianças com sintomas de intoxicação, em sistema nervoso central mesmo, por xarope de tosse, por descongestionante nasal. Então, menos é mais. Na pediatria, menos é mais. Menos remédios bem indicados é muito melhor para a saúde do que usar várias coisas e tateando e testando na própria saúde, né? Então, é importante a gente ter bastante cautela no tratamento. Doutora, quando nós falamos dos pequenos, então, todo cuidado ainda é pouco, toda atenção ainda é pouca, principalmente nessa fase aí em que eles estão tendo contato pela primeira vez, principalmente com as doenças também, né? Todo cuidado tem que ser necessário com os pequenos. Todo cuidado. E mesmo assim, eles vão adoecer. É normal, faz parte. É normal. E quando adoecerem, saber o que fazer, saber a quem correr, né? Depender o mínimo possível de emergência, de pronto-socorro, o mínimo possível, porque é um lugar naturalmente que tem vários germes, né? Vai por uma coisa, é perigoso sair com outra. Isso em todo lugar, não é específico não.
Então, depender o mínimo possível de baldes para apagar o fogo. Sim. E tentar controlar, manejar a saúde da criança como um todo, né? Cuidando da sua saúde, suplementando o que precisa e quando adoecer, dando o que precisa, com o tempo necessário. É uma arte, né? Não é uma coisa tão simples, mas é possível de fazer. Isso aí, doutora. Gostaríamos de agradecer pelo tempo, trazendo aí esclarecimentos, né, para que os nossos pequenos cresçam sempre com muita saúde, saúde em abundância, né? Muito obrigada. Mesmo. É isso que a gente quer, né? Obrigada pelo convite, espero que tenha sido útil. Com certeza, foi muito útil para os papais e mamães que estão nos assistindo, principalmente nesta época que nós estamos passando aí de mudanças de clima, chegada da época da chuva aqui no estado de Mato Grosso. E esse foi o Saúde em Dia de hoje com a pediatra a doutora Larissa Hermes Santana, falando sobre os cuidados com os nossos pequenos nesse período aí das famosas viroses. Na próxima semana nós estaremos de volta trazendo mais informações para vocês.